o futebol brasileiro ou o campeonato brasileiro, eu não sei de onde a gente tirou que os jogos são fáceis. Os jogos são difíceis. E desse ano... Os primeiros 5 minutos poderia estar 2-0, mas não estava. E esse E o ano Léo talvez Pereira seja um dos tomou mais uma equilibrados da bolada, história. assim, e tinha tomado um gol antes. O jogo de hoje não era um jogo fácil. Como o jogo do Palmeiras não foi um jogo fácil, e as duas equipes conseguiram vencer cada uma à sua maneira. E outra coisa, assim, a gente também não pode esquecer que o Felipe nem tem um campeonato brasileiro ainda nas costas. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar tudo que rolou nesse pós-jogo. O Mengão venceu Vitória fora de casa, 2-1, fez 1-0, tava ali um jogo legal pro Flamengo, muitas chances criadas, porém muitas falhas na finalização, de novo o Flamengo pecando demais na última bola, no último lance, na hora de colocar a bola pro gol e sair pra comemorar, o Flamengo errando, várias chances, perdendo muitos gols. O Juninho bateu na trave uma ali no chutaço, né, depois perdeu uma cara a cara também. Muitas chances desperdiçadas, a imprensa falou sobre isso e elogiou demais também a postura do Flamengo, que foi até o final pressionando e fazendo o segundo gol com o Bruno Henrique. O primeiro foi um golaço, que gol lindo do Arrascaeta. A imprensa comentou sobre isso, é o que vamos ver a partir de agora. O link da ESPN estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. O Vitória foi muito valente no jogo de hoje, como o Sport jogou muito bem contra o Palmeiras, a gente vai falar já. Os dois times nordestinos que receberam as duas maiores potências do futebol brasileiro. Sobre o meio-campo do Flamengo, acho que tecnicamente esse é o meio-campo ideal, mas sempre tem muitas variáveis impactando isso. E acho que especialmente a parte física. Quantas vezes durante a temporada a gente vai ter Pulgar, especialmente De La Cruz, Arrascaeta e o Gerson, bem disponíveis e bem fisicamente para fazer parte desse meio campo? Pós-data FIFA, quase nunca. Tem sido raro. O Arrascaeta é um jogador que vem convivendo com muito problema físico. O De La Cruz, o Tite falou bastante sobre isso na última temporada. O De La Cruz assim, claramente sentiu o impacto de sair do futebol argentino, impacto físico, e vir para o futebol brasileiro, em termos de maratona de jogos. Ele é um atleta... ele é um corpo em adaptação ao futebol que se pratica. Ele oscilava aqui, no River também, né? Sim, tecnicamente. Aqui ele tem tido problemas mais físicos, né? Mas em condições eles jogam. A questão é que o Felipe tem como variar bastante. E hoje ele variou. No decorrer do jogo, ele tirou o De La Cruz, ele colocou o Plata. Foi a primeira troca que ele fez. Tirou o De La Cruz e colocou o Plata. E aí ele traz o Gerson para trás. Aí depois que ele faz o gol, ele entende, e era natural que o Vitória saísse mais, ele tira o Arrascaeta e bota o Luiz Araújo. Ele já muda o desenho do time. Luiz Araújo jogou na Venezuela como o Arrascaeta, mas é outro tipo de jogo. Fica um jogo mais de transição, mais direto, menos pensado. E o Vitória faz o gol já com o Flamengo nessa formação. E é com essa formação menos pensante e de mais correria que o Flamengo encontra a vitória. O Juninho, de muita movimentação no jogo hoje também, bola na trave no primeiro tempo. E aí no segundo ele tira o Cebolinha e bota o Bruno, muda o perfil do ataque, bota a dupla, Bruno Henrique e Juninho. Acho que hoje o Felipe conseguiu usar bem as diferentes características que ele tinha no time e no banco para colocar o Flamengo jogando, entendendo as fases do jogo. E por isso venceu também. Que bolada também levou o Léo Pereira ali, né? Nossa Pelo Senhora. amor de Deus. Mas isso quer dizer que não teremos um 11 titular desse Flamengo? Ainda tem o Pedro, né? Que vai se recuperar e em breve deve entrar em campo. A entrada do Juninho hoje, talvez, de alguma maneira, seja até uma preparação para a volta do Pedro, né? Porque o Pedro é um centroavante, de fato, o Pedro não se discute, né? É um jogador com uma qualidade indiscutível, mas ele é um centroavante de fato, então é diferente, né? De você ter, por exemplo, o Bruno Henrique por ali muda mais taticamente, e acho que isso é legal do Flamengo, né? Também começar a encontrar, né? E certamente o Felipe Luiz está pensando nisso, os padrões para quando você não tem determinados jogadores. Eu acho que, por exemplo, em relação ao Arrascaeta, por isso que o Zupac falou, esse padrão tem que ser pensado. É claro que vai mudar de acordo com o adversário, né? Contra quem você vai jogar, como joga o adversário. Mas ter um padrão para jogar sem o Arrascaeta é importante para o Flamengo. Porque eu acho que o Flamengo tem que saber resguardar esse jogador. Ele é tão diferente, ele tem uma capacidade tão grande e, ao mesmo tempo, ele tem problemas quase que crônicos ali do ponto de vista físico, né? Eu, que acompanho bastante a Roma, eu vejo que, assim, talvez o Flamengo devesse fazer com o Arrascaeta o que a Roma fez com o Dybala de fazer, cara, é o seguinte, você não vai jogar todos os jogos, você vai jogar determinados jogos, mas e aí? É preciso estar claro o que você vai fazer quando você não tem o Arrascaeta? Alguém vai jogar exatamente na função que ele exerce?
ou você, de repente, vai mudar o time, vai ter um time com características diferentes. Eu acho que isso tudo, à medida que o tempo vai passando, o Felipe Luiz vai ficando mais pronto e mais preparado para tomar as decisões. Porque isso é muito claro, né, Birner? Que não terá o Arrascaeta sempre à disposição, isso está muito claro para o Felipe Luiz. Eu acho que não... Se ele... Eu duvido que tiver a ideia de manter um time titular, é porque ele está subaproveitando o elenco. Você pega, por exemplo, hoje com o Gerson joga pelo lado, o Gerson vai construir por dentro, mas você tem a volta do Wesley. E aí você tem o jogador agudo que está em grande fase, né? De novo. Fazendo bastante o lado de campo, que o Gerson não faz a linha de fundo. O Gerson vem criando por dentro. Aí ele traz o Gerson para segundo. Você tem reservas que são atacantes de fato, diferentes do Wesley, mas que vão para a linha de fundo. Daqui a pouco tem o Pedro. Pode achar que em algum momento, como você pode jogar com um atacante de lado de campo, seja alguma coisa mais inteligente do que... Porque você tem um centroavante ali que pode também sair da área, mas para a bola chegar mais pela linha de fundo, de frente para o Pedro. Você pode, em outros jogos, jogar com Pedro e Juninho. Jogar num 4-4-2, porque o Juninho sai muito da área, o Pedro se movimenta. Enriquecer as questões coletivas e torná-las eficazes, usando todo o potencial do elenco, é a missão do técnico. A missão do técnico não é arranjar um time titular. Quem tem que arranjar um time titular é técnico que tem elenco super limitado. Então, eu só dei algumas ideias aqui que são muito óbvias, mas óbvias comigo falando no ar-condicionado, muito possíveis na teoria, mas quem implementa isso o treinador. E é muito claro, né, Vitor, que assim, se eu jogar sem o Arrascaeta e sem o Gerson, você vai sofrer mais, você vai ter mais dificuldade. Por mais que tenha um elenco espetacular, assim, são dois jogadores, é um jogador espetacular e é um outro que pode fazer a função dele sem cair tanto. São os construtores. No meio de semana, a gente viu isso. E são jogadores que têm de arranque, uma afinidade com a bola diferente. No meio de semana, a gente viu o Luiz Araújo, que já jogou assim outras vezes. Já jogou assim com o Tite, que já jogou assim na Major League Soccer, pelos dois lados ou por dentro. Mas é diferente da dinâmica, na forma que recebe a bola. Ele recebe a bola pensando em partir. O Arrascaeta e o Gerson recebem a bola e já imaginando o que vai acontecer. Já imaginando a próxima jogada. A gente está falando de armadores, daqueles jogadores diferentes por dentro. E foi o que aconteceu no meio de semana, não tinha nenhum dos dois. Hoje, você pode se dar ao luxo de, sim, guardar o Arrascaeta em um jogo ou outro. Contanto que tenha um jogador como o Gerson, por exemplo, que hoje até foi recuado, para jogar adiantado. Porque ele faz. Ele consegue fazer as funções. O padrão pode ser isso que eu estava falando. Bom, beleza, não vou ter o Arrascaeta, o Gerson vai jogar, entendeu? E joga. Criar esses padrões que certamente o Felipe vai acabar criando. Como ele não teve contra o Deportivo Táchira, é claro que é uma equipe que sofre um pouco mais. Por isso que eu penso assim, ele vai ou não vai vai ter os seus titulares? Ou colocamos o Gerson e o Arrascaeta como os jogadores que estarão nos principais jogos, e aí sim podemos colocar como jogadores titulares, e os outros ele consegue mesclar de várias formas. Você fala de cadeira cativa. Se for pensar em três que, se estiverem em forma, jogam sempre, são Gerson, Arrascaeta e Pulgar. Sim. Até pelas opções de banco, o Arrascaeta, como a Rafa falou, é um construtor, mas que tem o drible, o arranque. O Gerson é um construtor mais inteligente, um cara que vai pensar mais o jogo, articular, ocupar melhor os espaços do campo. E o Pulgar é disparado o melhor marcador que o time tem no meio campo, além de ter um bom passe. Quando você tira, como você falou, no jogo do meio de semana, o Gerson e o Arrascaeta, o Felipe usou 4 jogadores avançados, só que ninguém sabia jogar entre as linhas. E aí faltava a profundidade. Para esses caras, ter a opção de drible. Porque, por exemplo, o time hoje do Vitória está marcando o Gerson, está marcando o Arrascaeta. Vai sobrar mais espaço para o Everton Cebolinha eventualmente receber uma bola no mano a mano. Se houver alguma inversão de jogo para isso acontecer, esses caras têm muito mais condições de fazer. O Arrascaeta associa muito bem com quem joga do lado esquerdo, porque as associações basicamente são Arrascaeta e Cebolinha, Wesley e Gerson, do outro lado. Né? Então são construções que estão muito bem definidas. Só acho que o Felipe, com o tempo, e esse é um desafio enorme, porque ele não tem tempo para treinar. Sim. Se ele tivesse uma semana, todas as semanas para treinar, ele viria com uma novidade ou com uma coisa a mais sempre. Eu não sei como é que ele vai fazer o que eu digo que pode ser feito a mais, jogando quarta, domingo e o Mundial, que outras equipes vão ter de período para se acertarem. E assim... Não sei se é viável fazer isso. Passou muito tempo viajando também, teve um treinamento antes da partida de hoje. E o futebol brasileiro, ou o campeonato brasileiro, eu não sei de onde a gente tirou que os jogos são fáceis. Os jogos são difíceis.
E desse Sim, ano... nos primeiros 5 minutos poderia estar 2-0, mas não estava. E esse o ano Léo talvez Pereira seja um dos tomou mais uma equilibrados da bolada, história. e tinha tomado um gol antes. Os jogos são difíceis. Não, claro, é porque você vai pensando, os principais adversários, os adversários que sobem, os adversários Sempre ali é que difícil. estão lutando, o que sempre vão lutar contra o rebaixamento, são os considerados mais fáceis. Mas é claro que é muito difícil jogar contra o Vitória Claro, no Barradão. porque, assim, vai ser difícil, mas é mais difícil jogar contra o Vitória no Barradão ou contra o Palmeiras no Allianz Claro, Parque? mas são jogos Na teoria, diferentes. contra o São Palmeiras no jogos Allianz diferentes. Parque. O Mas Flamengo... acho que... Vai, fala. Não, assim, o Flamengo convive com uma cobrança, e é uma cobrança que acho que vem mais de um lado mais passional, né, do que a já passional torcida rubro-negra, e talvez de uma parte também da imprensa, com essa sombra de que o Flamengo, se não ganhar de todo mundo e se não jogar bem, assim, bem vistosamente, todos os jogos, temos um problema aí. E não é assim. Não é assim. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O Flamengo não está para o Brasil como o Paris Saint-Germain está para a França. É diferente. O nível aqui é muito mais alto. Claro. Embora o trabalho do Felipe seja um trabalho espetacular, a distância ela tem diminuído, porque os concorrentes têm melhorado em massa. Tem tido cada vez mais adversários capazes de ganhar o Flamengo, embora o Flamengo melhore. Então, assim, o jogo de hoje não era um jogo fácil. Como o jogo do Palmeiras não foi um jogo fácil, e as duas equipes conseguiram vencer cada uma à sua maneira. E outra coisa, assim, a gente também não pode esquecer que o Felipe nem tem um campeonato brasileiro ainda nas costas. Sim. O número de jogos, ele também, eu acho ele ótimo, eu acho ele a melhor notícia do futebol brasileiro dos últimos tempos, mas ele também está aprendendo. E continua com uma situações derrota na apenas. função. Desde que chegou no clube. Na função dele, ele continua. também está aprendendo. Impressionante. Sim. Fala, Fala, Gil. não, meu ponto é a discussão, a cobrança, a exigência de time titular para o Flamengo, acho que vale menos do que para qualquer outro time. Quer dizer, exigir que o Flamengo tenha um time titular que jogue constantemente, eu acho que não faz sentido a partir do momento que você tem um elenco como esse, porque realmente são muitas as opções. E aí, quando você tem tantas opções, o importante é você usar também todas essas opções para não te criar outro tipo de problema, que acho que é algo muito comum no futebol também. Então, acho que a hierarquia dos jogos, E ele estava do outro lado do balcão há pouco tempo. ele sabe exatamente como as coisas funcionam. Talvez a própria liberação do Gabigol do jeito que foi, passe muito por ele falar, cara, eu quero resolver as coisas aqui. Mas aí nós estamos falando o quê? De, sei lá, 10, 11 jogos na temporada. Tá. Estamos falando mais de mata-mata, talvez. Então, estou falando dos 7 jogos de Libertadores, e aí um outro jogo de brasileiro mais decisivo, que vai ser prioridade do Flamengo, como a gente viu, inclusive, na escalação de hoje. Acho que esse é um ponto importante também, o Flamengo cumprir aquilo que ele prometeu, e prometeu de maneira inteligente. Eu acho de que o brasileiro... Cara, o brasileiro é muito grande. O brasileiro é um campeonato enorme, é um campeonato difícil, e é um campeonato que quem tem o melhor elenco tem indiscutivelmente mais chances de vencer do que qualquer outra equipe. Ao contrário da Libertadores. Você pode falar, beleza, o Flamengo tem mais chance na Libertadores. Mas essa mais chance não é... Faz um jogo ruim. Não é a mesma coisa. Um jogo ruim te elimina, uma arbitragem pior te elimina, enfim. E é engraçado a gente discutir os titulares do Flamengo, porque como é um time com tantas opções, como já citamos aqui, fica difícil de sabermos qual é o principal time. Por isso que entra na discussão o time titular, ou quais são os principais jogadores para o Felipe Luiz. São todos eles. Mas saberemos ao longo da temporada, de acordo com o adversário. Eu acho que dá para ter uma ideia, assim. Mas de acordo com o adversário, de acordo com você vai ver. Você vê. Claro, assim, do meio, assim, os laterais, o Wesley Alexandro, os Léos são os zagueiros, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Pedro quando disponível. Sim. Enquanto o Pedro não tiver, ou Everton, ou Juninho, e aí depende do jogo. E aí ele vai poder, mas ele vai poder utilizar todo o banco de reserva, claro. todo o seu elenco, Sabe e a assim ele coisa vai do conseguindo ganhar jogos o importantes. Santos histórico de Pelé, aquele que jogou quantas vezes? Sei lá, pouquíssimas, né? Se a gente... O próprio Pará. Flamengo de 19, o time titular jogou pouca. Então tá aí, né, a discussão nesse pós-jogo. O Flamengo vence o Vitória fora de casa. Meus amigos, o jogo começou, eu falei, opa, hoje o Mengão vai fazer 2-3 aqui, ganhar com facilidade, até porque criou bastante o Flamengo. Criou demais, foi muito superior ao Vitória, poderia ter ganhado com muita facilidade, como eles falaram, né? Porém, teve um pouco de dificuldade ali, acabou não conseguindo entregar aquilo que se esperava, pelo menos na parte de finalização, né? Comandou o jogo do início ao fim, isso ficou claro, porém, mais uma vez o Flamengo pecou demais nas finalizações. Isso que foi comentado ali na transmissão, também o Maestro Júnior acabou falando, o Felipe Luiz vai ressaltar um
pouco sobre isso na coletiva. A gente vai trazer para vocês essa coletiva aí na íntegra, ou pelo menos os principais pontos no próximo vídeo. Então deixa o like, inscreva-se e comente o que você achou sobre esse jogo. O Mengão vence e consegue 3 pontos no Brasileirão. Até logo mais. Valeu!